Olá galera do YouTube e do Bushcraft Brasil, aqui quem fala é Toscano. O objetivo do vídeo é demonstrar o modo de preparo do filtro caseiro para Bushcraft e acampamento. Esse na verdade é um demonstrativo de como eu montei aquele outro filtro que vocês já devem conhecer dos meus outros vídeos. Então tem aqui uma cópia exata de tudo que tenho lá. Eu tenho aqui e recomendo que vocês, na hora de comprarem o material, comecem pedindo uma redução 32:25. Essa redução 32:25 ela tem um lado mais largo e um lado mais estreito, claro, como vocês podem olhar. Esse aqui é o lado 32 e esse aqui é o lado 25. Os tubos que a gente vai usar são tubos compatíveis com o lado 25. Portanto, você compre uma redução 32:25 e tubo para colocar na posição 25, compatível. Da mesma maneira, uma conexão que permite colocar dos dois lados tubos com a mesma bitola, 25. Vai fazer assim. E um outro tubo também, claro, 25. Essa aqui é uma redução 32:25, um tubo 25 com um conector que permite ligar dois lados 25. Uma outra conexão que você vai ter que comprar é uma redução 25:20. 25:20 quer dizer, tem um lado que é 25, compatível com o do cano. Eu venho aqui e coloco o lado 25 no cano 25. Esse lado 20 é que é o, digamos, pulo do gato aqui. Esse caninho aqui é um pedacinho de cano compatível com o lado 20. Quer dizer, você coloca ele aqui e esse lado mais estreito, como eu disse, é o pulo do gato, ele tem a bitola certinha para entrar numa garrafa PET ou na boca do cantil. Eu trouxe aqui a tampa da garrafa PET por outra razão, mas você já pode perceber, ela entra no tubo de garrafa PET sem problema algum. Bom, esse aqui é o corpo, ok? É a estrutura básica do cano. Esse lado aqui está um pouco mais largo do que esse, tem mais ou menos um palmo e 2 dedos na mão de um adulto. E esse aqui tem mais ou menos um palmo aqui, a palma da mão, né? Da mão de um adulto, ok? Essa aqui é a estrutura do corpo do coisa. Depois a gente vai melhorar isso aqui. O interior dele, porque até então isso é só um tubo, ele vai ser preenchido com manta acrílica. O que é manta acrílica? É aquele filtro tradicional de aquário. Geralmente os aquários têm sempre um filtro que fica, um copinho de plástico que fica com isso aqui dentro. Aí a água circula aqui dentro e a sujeira vai ficando presa nessa malha aqui. Pois bem, vamos usar esse tipo de filtro. Vamos usar filtro de café, papel de café, e vamos usar o carvão ativado. Além desses elementos filtrantes, o filtro de café, a manta acrílica e o carvão ativado, eu também peguei essas pecinhas de plástico que nada mais são do que essas proteções plásticas que ficam no fundo da tampinha de garrafa PET. Essa tampinha que fica aqui no meio para ajudar na vedação, pois é, eu peguei esse material e fiz os furos nele. Para que eles vão servir? Eles vão servir para impedir que o filtro ou o carvão ativado vaze de uma camada dessa para outra, ok? Então eu vou fazer mais ou menos assim. Eu vou colocar aqui dentro essa coisinha de borracha, botando aqui dentro para vedar, e vou colocar o tubo aqui, de modo que ele evita que o carvão vaze de um compartimento desse aqui para o outro, ok? Uma outra alternativa, e é a que eu utilizei com mais frequência no outro filtro que eu fiz, foi fazer o seguinte: pegar os elementos filtrantes, por exemplo a manta acrílica, e colocar dentro desses pacotinhos aqui de filtro de café. A gente faz uma trouxinha disso aqui,
E é essa trouxinha que vai dentro do tubo. Que claro que eu cortei um pedaço, eu não botei tanta coisa assim, senão essa trouxa fica difícil até de encaixar lá dentro. Mas qual é o macete? Você tem filtro dentro de filtro, quer dizer, a água ao passar por aqui ela vai ser filtrada pela manta acrílica, vai ser filtrada também pelo filtro de café. Aí você vai dizer, isso vai fazer a vazão da água ficar mais lenta, claro, mas em compensação mais eficiente, ok? Uma outra forma também de colocar e evitar, no caso, a necessidade de colocar isso aqui, é fazer o mesmo esquema com o carvão ativado. Pegar o carvão ativado, despejar aqui dentro e fazer com esse pacotinho aqui uma trouxinha cheia de carvão ativado, que é o que você vai colocar aqui dentro. Da mesma forma, ele passa pelo filtro de café e passa pelo carvão, filtrando muito melhor, de uma forma mais eficiente. Ok? Bom, tem um trabalho que eu ainda preciso fazer, que é o de lixar essas pontas aqui. Por que eu preciso lixar isso? Porque se eu fosse fazer a conexão e deixá-la para sempre, tudo bem, não tinha problema algum. Podia deixar ela do jeito que está, dar só uma pequena lixadinha, pegar uma marreta daquela de borracha e pum, bater aqui e deixar todo mundo preso. O detalhe é que a gente vai precisar fazer manutenção nisso aqui. Vai ter que trocar o material filtrante, vai ter que fazer limpeza, vai ter que fazer uma série de coisas. Por isso é necessário que essa conexão aqui, ela não seja firme, como originalmente ele é feito para ser. Eu preciso ter condições de tirar. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar minha retífica, minha mini retífica, e vou desbastar um pouco mais esse cano, de modo que ele entre aqui de modo firme, mas que seja fácil de eu tirar, para eu poder fazer manutenção depois, senão eu estou no sal. Ok, pessoal? Essa parte, se vocês não se importam, eu vou poupar vocês disso. Daqui a pouco a gente volta. Muito bem, pessoal. Já fiz o desbaste das conexões. Agora tá entrando firme, ó. Só que se eu precisar tirar, eu consigo tirar. Tá tudo certinho. Bom, vamos começar o processo de preparação do interior do filtro. Só para dar um toque em vocês, o que eu fiz? Eu peguei um filtro de papel e cortei essa rebarba. Não que ela totalmente, deixei uma pontinha, ela continua sendo um pacotinho. Quer dizer, eu só cortei porque essa parte aqui na hora de enrolar fica mais difícil. Então eu cortei mantendo um pedaço para que fique ainda na forma de um pacotinho. Isso aqui eu vou guardar. Olha só, eu vou pegar um pedaço que eu já experimentei algumas vezes para ver se era suficiente para colocar dentro do tubo. Então já enrolei um tamanho que eu medi. Você pode fazer a mesma coisa. Daí mais ou menos esse tantinho aqui, ó, tá? A mão de um adulto meio aberta, pra você ter uma noção do tamanho. Qual é a minha ideia? Eu vou pegar isso aqui e vou colocar assim, ó, de lado, na diagonal, ó, ok? Vou começar fazendo agora o enrolo dele, mas dessa maneira aqui, ó. Começo pelo lado do filtro, quer dizer, da manta. Eu vou enrolar aqui, ó, sem fazer muita força para que isso aqui não se torne uma pedra, né, dentro do tubo. Ó, eu vou colocar isso aqui dentro daquele tubo maior, ó. Ele entra meio arrochadinho, mas não tem problema não. Ó. Ó. É só ir fazendo com calma que ele vai entrar aqui. Ó. Viu? Devagarzinho ele vai se encaixando. Ó. A trouxinha, ela não está se desfazendo. Ela continua com o filtro de papel e com a manta. Os dois vão fazer o papel deles. Ó. Um detalhe, não pode arrochar demais também não, porque senão a água não passa, tá? Ó, aqui que eu estou fazendo, ó, eu estou dobrando o papelzinho para poder passar pelo filtro.
A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Entenderam? Ó. Tá aqui, ó. Esse lado aqui é o lado que vai ficar perto da boca. Então, eu vou fazer assim, ó. Vou encaixar aqui. Lá naquela conexão 32 por 25. Por que que eu não... Eu estava fazendo do lado errado. Alguma coisa estava errada ali. Tá tudo certo. Ó. Aqui ele fica desse jeito, ó. Vendo? E do lado de cá assim. Bom, agora aqui no meio a gente vai precisar fazer o posicionamento daquela tampinha de fundo de tampa de garrafa PET. Ó. Coloquei ela direitinho aqui. Tá certinho. Olha lá. Tá certinho, tá vendo? Ó. Esse cano aqui eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar do outro lado. Do outro lado. Ó. Já encaixei, mas esse aqui ainda tá do lado solto. Esse lado aqui eu vou fazer assim, ó. Eu peguei uma pequena tira de manta acrílica, bem curtinha. Também já medi para ver até onde é a bitola para a gente encaixar direitinho dentro do cano. Ó. Eu vou encaixar nesse lado aqui. Ó. Tem que ser bem fininho esse lado aqui, não pode ser muito grande não, senão sobra quase espaço no compartimento para a gente colocar o carvão ativado. Coloquei isso aqui, só para melhorar ainda mais a filtragem. E agora eu vou encaixar naquele lugar onde tem a tampinha. E com esse filtrinho aqui. Ó. Prontinho. Agora aqui dentro desse tubo, eu vou despejar o carvão ativado. Vou dar uma batidinha aqui. Colocar um pouquinho mais. Já está de bom tamanho. Vou deixar isso aqui por enquanto. Vou fazer o mesmo processo daquela hora. Vou preparar aqui um rolinho de manta acrílica que vai prender isso aqui, essa quantidade de carvão ativado. Eu estou achando até que está mais largo do que devia aqui. Vou pegar um pouquinho fora. Pronto, agora vai. Pronto. Está conectado aqui, ó. Agora a mesma coisa a gente vai fazer aqui nessa conexão final. Eu vou adaptar aquela tampinha de borracha da garrafa PET. Tá certinho já. Ó. Ficou bem acomodado, bem adaptado. Eu vou pegar nesse lado aqui e vou encaixar. Prontinho. E nesse último a gente vai colocar aquele caninho da bitola 20. E está feito o filtro. Esse primeiro compartimento aqui tem filtro de papel de café com manta acrílica dentro. Vai fazer a primeira filtragem. E este aqui, esse último compartimento, é o menorzinho, tem manta acrílica de um lado, manta acrílica do outro e carvão ativado no meio. O carvão ativado, dessa vez, eu fiz sem embrulhá-lo em um papel de café. Mas por causa desse detalhe, eu coloquei
aquelas tampinhas de fundo de tampinha de garrafa de PET para poder evitar que isso vaze de um compartimento para o outro ou acabe vazando. Para quem não sabe, aquele filtro de manta acrílica que eu coloquei na parte final, ele serve inclusive para evitar que o carvão ativado passe muito pro lado de cá. Você quer saber? Eu vou fazer uma coisa. Eu vou mudar a posição disso aqui. E vocês vão entender por quê. O projeto ele pode ser revisto. Qual a ideia? A primeira coisa que ele vai passar é pelo carvão ativado. O carvão ativado ele vai eliminar químicos, sabores, odores e vai fazer a primeira filtragem. Mas como ele tem esse resíduo preto, eu pensei aqui agora na hora de montar. Talvez não fosse uma boa ideia deixá-lo no compartimento final, porque a tendência é que se a água do carvão, a água que passou pelo carvão, não passar por uma filtragem física, acaba acontecendo o quê? O pó preto ia passar para o outro lado. Então o que eu fiz? Eu coloquei o compartimento do carvão ativado antes e o filtro de manta acrílica e de papel de café aqui embaixo. Porque além de filtrar os físicos, ele também vai filtrar o pó do carvão que ficou aqui em cima. Tenho certeza de que assim ele vai ficar melhor. Uma revisão de projeto, nada mais justo do que ela ser feita da forma como ela normalmente acontece, né? A gente vai fazendo as coisas, pensando direito, pensando melhor aqui, pensando melhor ali, e acaba que fica de um jeito melhor. É isso aí, pessoal. Falta, é claro, fazer aquela camuflagemzinha esperta, que todo mundo já viu daquele outro filtro. E no final eu posto as fotos de como é que ele ficou. Tá ok? Um abraço, era isso. Obrigado por assistir o vídeo, ok? Tchau, tchau.